Olá, turma, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o professor Drayton e esse é o canal Aprenda Matemática Aqui. E na aula de hoje eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber sobre porcentagem. Vou te ensinar aqui as principais situações envolvendo porcentagem, como encontrá-la e também como determinar valores percentuais aí entre dois números. Beleza? Então vem comigo, vem aprender tudo agora sobre porcentagem. Primeira coisa que nós vamos falar é sobre as formas de porcentagem que nós temos. Aqui nós temos, por exemplo, o número 15%. Aqui é a forma percentual da porcentagem. Aqui nós temos a forma fracionária. A forma fracionária é a forma de fração. Essa forma também pode ser chamada de razão ou forma racional. É a forma onde a gente vai escrever uma razão, que é uma fração, com o denominador 100. E isso que é a porcentagem, tá, gente? A porcentagem é uma razão centesimal, uma razão com o denominador 100. Basicamente, eu divido algo em 100 partes e considero algumas dessas partes que são a minha porcentagem. Nesse caso, eu estaria considerando 15 partes dessas 100. Então, quando eu vou calcular uma porcentagem, basicamente eu quebro esse algo em 100 partes e considero algumas dessas partes que são minha porcentagem. Essa daqui é a forma decimal da porcentagem, gente. Olha só. Essa forma decimal é obtida quando nós dividimos o nosso número percentual por 100. Então, nesse caso, eu tinha o número percentual 15 e eu dividi por 100 para obter 0,15 como sendo a forma decimal da porcentagem. Tranquilo? Agora vamos calcular algumas porcentagens. Primeira forma que eu quero te mostrar, é claro, é usando a calculadora. Para obter, por exemplo, 22% de 2.000, o que você deve fazer? Você deve colocar no visor aí da sua calculadora primeiro o número 22. Olha só, aperta lá 22, aí aperta o sinalzinho da porcentagem. Clicou no sinalzinho da porcentagem, algumas calculadoras vão até já apresentar o número na forma decimal. Depois você vai apertar a tecla para multiplicação, aí você vai adicionar o valor que você quer calcular a porcentagem. Eu falei que ia calcular 22% de 2.000, então agora eu vou colocar na tela o número 2.000. Depois disso, é só apertar a tecla igual. Eu posso também fazer o processo contrário, colocando primeiro o número 2.000, eu quero saber a porcentagem dele, então eu coloco o número 2.000, depois eu aperto a tecla para multiplicação, e aí eu coloco 22 e aperto a tecla de porcentagem. Na maioria dos casos já é para aparecer o resultado, se não aparecer é só apertar a tecla igual e vai dar tudo certo. É assim que você calcula a porcentagem na calculadora. Mas vamos aqui aprender também a calcular de outras formas a porcentagem. Olha só, vamos começar aqui com a forma de fração. Para exemplificar, vamos calcular aqui 55% de 700. Vamos utilizar a forma de fração desse número aqui, que é apenas colocando o número 55 e embaixo o denominador 100. Para calcular a porcentagem 55% de 700, a gente sempre transforma o D na porcentagem em multiplicação, tá? Então, o D é vezes de 700. Se eu vou multiplicar uma fração por um número, basicamente eu vou fazer assim, ó. Eu vou multiplicar esse número pelo número de cima e depois o resultado eu posso dividir pelo número de baixo. Mas a ordem aqui não importa, tá, gente? Eu posso fazer primeiro a divisão, se eu quiser, e depois multiplicar pelo 55. E é claro que nesse caso fica muito mais fácil se eu fizer primeiro a divisão. Eu vou ter 700 dividido por 100, é muito fácil, né, gente? 700 dividido por 100 dá 7. Aí eu só vou precisar multiplicar o 7 pelo 55 que está ali em cima e eu vou ter a minha resposta aqui. E no caso, 7 vezes 55 dá 385. Então, está aqui a forma de fração. Você vai multiplicar o número que você quer descobrir a porcentagem dele pelo número de cima da fração e dividir sempre pelo número de baixo. E nesse caso, como a gente está procurando porcentagem, o número de baixo sempre vai ser o número 100. Agora, olha a forma decimal da porcentagem. Vamos calcular 21% de 650. Forma decimal, eu tenho que obter a forma decimal aqui do número 21%. Nesse caso, é só dividir 21 por 100, que vai dar 0,21. E esse número 0,21 eu vou multiplicar por 650. Vamos armar essa multiplicação aqui e fazer ela bem rapidinho. Olha só. Obtemos aqui, então, o resultado 136,50. Esse 50 aqui podemos apagar o zero dele, mas se estivermos lidando com dinheiro é bom deixar, porque a gente sabe ali que são 50 centavos daí. Tranquilo?
Esse zero aqui depois do número 5 não vale absolutamente nada para o número. Então, o nosso resultado aqui foi 136,50, ou 136,5 também dá na mesma. Então, essa é a forma decimal. Você vai obter o número decimal e multiplicar esse número pelo número que você quer descobrir a porcentagem. Tranquilo? Eu queria 21% de 650, então eu usei a forma decimal do número 21% e multipliquei ele por 650 para obter o meu resultado. Agora vamos continuar aqui para mais duas formas. Olha só, a forma da decomposição é uma forma que muita gente utiliza, mas nessa forma você já precisa desenvolver alguns cálculos mentais para que esse processo fique mais ágil. Olha só como que a gente vai calcular 46% de 1.200. Para essa forma, a gente vai decompor o 46% em porcentagens menores. Olha só, 46% eu posso decompor como sendo 10% mais 10% mais 10% mais 10%. Ou eu posso simplesmente fazer 4 vezes 10%, porque 4 vezes 10% dá 40%, né, gente? E aqui eu vou simplesmente adicionar 5% mais 1%. Então, eu decompus aqui o número 46% em 4 vezes 10% mais 5% mais 1%. Primeira coisa que a gente vai precisar aqui é descobrir essas pequenas porcentagens. Mas é claro que no processo da decomposição você vai optar por porcentagens fáceis para você descobrir. Nesse caso, eu optei por porcentagens fáceis. Olha só, 10% é a mesma coisa que eu pegar a 10ª parte de 1.200, e nesse caso é fácil calcular, o número termina ali com zeros, né? Então, a 10ª parte de 1.200 é simplesmente eu dividir 1.200 por 10. Então, 1.200 dividido por 10, eu vou saber que 10% é igual a 120. Então, 10% de 1.200 é igual a 120. Vamos descobrir quanto que é 5%? Bom, se 10% é 120, 5% é a metade, né, gente? 5 é metade de 10, então 5% vai ser a metade de 10%. Metade de 120 é 60. Agora falta apenas definirmos o 1%. Quanto que é 1% de 120? Bom, o número 1 é a 10ª parte de 10. Então, nesse caso, 1% vai ser a 10ª parte de 120. 1% vai ser, então, igual a 120 dividido por 10, que vai ser 12. Tranquilo? Então, nós já temos todos os valores aqui que nós precisamos saber. Agora, basta eu calcular 4 vezes 10%, que daí eu vou ter 40%. 4 vezes 120 dá 480. E somar com 5%, 60, mais 1%, que é 12. Feito, gente. Fazendo isso, eu vou ter encontrado quanto que é 46% de 1.200. Esse processo é para ajudar no cálculo mental, tá, gente? Aqui eu estou colocando no quadro, mas na maioria das vezes a gente vai preferir esse cálculo mental. Tranquilo? Então, olha só. 480 mais 60 dá 540. 540 mais 12 vai dar 552. E aqui a gente tem o nosso valor que estávamos procurando. 46% de 1.200 é 552. Tranquilo, gente? Esse é um processo que é muito utilizado e quando você desenvolve melhor o cálculo mental, ele fica bem tranquilinho para se fazer. Você escolhe qual que é o melhor método para você. Eu vou te mostrar agora a regra de 3. Regra de 3 é um processo que é muito utilizado também na porcentagem, porque ele pode ser aplicado em várias situações diferentes. Na maioria das vezes, você consegue resolver qualquer problema utilizando a regra de 3. Então, vem comigo, eu vou te mostrar agora como fazer. Para resolver em regra de 3, nós precisamos estabelecer as grandezas. Eu vou estabelecer como grandeza a porcentagem e o valor. Então, eu vou colocar aqui assim, ó, porcentagem e valor. Então, nesse caso, eu vou colocar as porcentagens aqui. Eu sei que 100% é o 380, certo? Então, aqui, ó, 100% é o 380. Mas eu quero saber quanto que é 15% desse 380. Eu não sei, então, nesse caso, eu vou colocar o X ali embaixo para representar que eu não sei. Agora, gente, o que eu preciso fazer aqui? Como a porcentagem é uma grandeza diretamente proporcional, ou seja, quanto maior a porcentagem, maior o valor, então, nesse caso, eu vou simplesmente multiplicar cruzado aqui. 15 vezes 380 e 100 vezes x. Geralmente, a gente começa já pela letra, né, para ficar fácil.
100 vezes x é 100x. 15 vezes 380 vai dar 5.700. Eu tenho que 100x é igual a 5.700. Como eu quero saber o valor de x, eu vou dividir simplesmente os dois lados aqui por 100, né? Que daí eu vou descobrir o valor de x. 100 dividido por 100 vai dar x, vai dar 1x, né, gente? Então, a gente simplesmente coloca x. 5.700 dividido por 100, basta eu simplesmente anular aí dois zeros, né? E dividir 57 por 1, que é igual a 57. E aqui está a minha resposta. Gente, nesse processo aqui, o correto é a gente dividir os dois lados pelo mesmo valor, né? Não passar o 100 para o outro lado dividindo. Dá na mesma, né, gente? Se você aprendeu já a jogar o número para o outro lado, continua fazendo assim, não tem problema nenhum. Só que o correto mesmo para a gente entender a manipulação algébrica é dividir os dois lados pelo mesmo valor. Eu já te mostrei aqui as principais formas de você calcular a porcentagem, utilizando a calculadora, utilizando a fração, a forma decimal, a decomposição, a regra de 3, e cabe a você escolher o melhor método para você. Você fica livre para escolher, você não precisa decorar todos, você escolhe aquele que for mais fácil. Para mim, eu prefiro a regra de 3 porque eu posso aplicar em qualquer situação. Olha só essas duas situações aqui que eu separei para você. Veja bem, que porcentagem 180 é para 500? Aqui, gente, eu tenho os dois valores. O que eu não sei é a porcentagem entre eles. Então, como que a gente vai resolver aqui? Eu vou usar regra de 3 porque facilita bastante. Olha só, para a regra de 3, a gente precisa estabelecer as grandezas, vai ser porcentagem e valor de novo. Aqui eu vou colocar as porcentagens. Bom, eu não sei quanto que 180 é para 500, mas eu sei que 500, nesse caso, vai ser o 100%. Porque ele é o número do qual eu quero saber quanto que o 180 é. Agora, eu não sei que porcentagem o 180 é para o 500. Então, eu vou colocar o x aqui para representar. E do lado de cá, o 180 como sendo o valor aqui que está para x. Tranquilo, gente? Então, 100% é 500, o x é o 180. Grandezas diretamente proporcionais, é só a gente multiplicar cruzado. X vezes 500 e 100 vezes 180. Começando aqui por x vezes 500, só para ficar mais fácil. X vezes 500 dá 500x. 100 vezes 180 vai dar 18.000. Agora fica fácil, né, gente? Bom, eu tenho 500x, eu quero saber o valor de 1x, então é só eu dividir os dois lados por 500 e eu vou descobrir esse valor. 500 dividido por 500 fica 1x. 18.000 dividido por 500, a gente pode simplificar aqui para facilitar, e eu tenho 180 dividido por 5, vai dar 36, e aqui está. Gente, esse 36 é a porcentagem. Então, nesse caso, o que isso quer dizer? Quer dizer que 180 é 36% de 500. Beleza? Olha só como utilizando regra de 3 ficou bem fácil para a gente calcular isso daqui. Mais uma situação que pode envolver porcentagem, que não é o cálculo direto da porcentagem, é essa daqui, ó. 70 é 20% de quanto? Vamos utilizar regra de 3 de novo e você vai ver que vai ficar fácil. Estabelecendo as grandezas, porcentagem e valor, nós vamos ficar assim, ó. Eu sei que 70 é 20% de alguma coisa, então 20% é 70. Eu não sei quanto que é o 100%, então nesse caso o x vai aqui. Porque eu sei que 70 é 20% de algo. Eu quero saber qual é esse algo, então eu vou colocar o x aqui no valor, porque é isso que eu quero descobrir. Agora, olha só como fica fácil. O 20, então, está para o 70, o 100 está para o x. A gente vai simplesmente multiplicar aqui cruzado. 20 vezes x e 100 vezes 70. 20 vezes x dá 20x, 100 vezes 70 vai dar 7.000. E aqui está tranquilo, né, gente? 20x é igual a 7.000. Eu quero saber o valor de x, então é só eu dividir por 20. Sempre divide pelo número que está junto com a letra aqui, tá, gente? 20 dividido por 20 dá 1x. E no lado de cá eu vou dividir por 20 também. Podemos simplificar ali os dois zeros. Agora eu fico com 700 dividido por 2. 700 dividido por 2 é 350. E aqui está a minha resposta. Então, 70 é 20% de quanto? 20% de 350. Feito, gente, essas são as situações mais comuns envolvendo porcentagem. Aquela onde você vai precisar calcular a porcentagem de algo, aquela que você vai precisar estabelecer a porcentagem entre dois valores,
e também quando você não sabe qual que é o total, mas você tem aí um pequeno pedaço dele e quantos por cento ele vale, tá? Então essas são as situações mais comuns que mais aparecem aí no meio da porcentagem. Tranquilo? Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha, claro, entendido. Se ficou qualquer dúvida, comente aí embaixo que eu vou estar ajudando você. E é claro, deixe o seu like, se inscreva no canal e eu vejo você na nossa próxima aula. Um abraço!